Vamos oficialmente iniciar o nosso segundo dia da Semana Internacional de Coaching, essa ação coletiva e solidária de 6 coaches, eu, Geórgia Vilas Boas, nossa querida Helena Anjos, Maricélia Moura, Cristina Stractini e Maria Angélica Carneiro. Estamos contribuindo com os chapters da ICF Global. E, é claro, principalmente com a nossa categoria profissional. Eu quero abrir essa International Coach Week de uma forma inédita, diferente como a de ontem. Desde que eu cheguei em Portugal, eu tenho estudado muito os provérbios. E os provérbios são ditos populares, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Bom, falar da Geórgia é assim, de cara eu penso num provérbio popular que também é muito conhecido no Brasil, que é Deus ajuda quem cedo madruga. A Geórgia, ela é a personificação da responsabilidade, do trabalho, da dedicação. Essas palavras provavelmente fazem parte da rede minêmica da Geórgia. Se você quer saber algo de coaching de carreira, o endereço certo, a morada certa é a Geórgia Vilas Boas. Então, assim, é claro que nós somos bons em 1, 2, 3, mais coisas, mas ninguém é bom em tudo. Mas quando a gente olha assim para a verticalidade de cada um, a Geórgia é muito, mas muito boa em coaching de carreira. Então, eu deixo com vocês, com muita tranquilidade, que nós vamos aprender a aprender. Então, pergunte sobre coaching de carreira com Geórgia Vilas Boas. Antes disso, vamos ter o nosso acordo de coaching. Na nossa regra, temos 1 hora de trabalho, então de 10 às 11 e das 14 às 15. A própria Geórgia, em alguns momentos, vai parar a apresentação do PowerPoint e vai interagir com vocês. Se em algum momento a pergunta estiver no meio da língua, quase pulando para a ponta da língua, eu peço que escrevam no chat, só para ela não perder o fio do pensamento, que com certeza ela voltará e fará a repescagem da pergunta. Então, com vocês, a querida Geórgia. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui, disponibilizar o tempo de vocês para nós falarmos sobre coaching de carreira, que é um tema que vem crescendo bastante, muita gente está procurando. Eu farei uma apresentação no PowerPoint como um guia, porque eu mandei um pré-trabalho para vocês, então agradeço quem pôde responder, entendendo um pouquinho mais as perguntas, o que vocês gostariam de ver aqui, até porque a coaching de carreira é um tema muito amplo, eu precisava entender dentro de 1 hora o que seria adequado para vocês. Então, pelo menos para eu ter um norte, eu desenhei um PowerPoint, mas nós não precisamos ficar fixo a ele. Nós podemos ir trabalhando em conjunto da melhor forma possível, ok? Eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz. Por favor, só posicionem para Dulce, porque eu não vou ver se vocês estão conseguindo enxergar a apresentação. Tá ok, Gê. Então, eu acho que eu vou só minimizar para que não atrapalhe aqui, só um minutinho. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito honrada de ter sido convidada pela Dulce para fazer parte dessa ação especial com mais 6 coaches, porque isso mostra como está todo mundo empenhado para que para a nossa profissão aqui, que o nosso trabalho como coach realmente seja levado a sério e não permita que muitos movimentos que estão sendo feitos sejam de forma que não seja responsável, né? Então, eu fico muito feliz e para mim foi uma honra ser convidada pela Dulce, que é uma pessoa que eu admiro muito e, por exemplo, ontem admirei ainda mais, que eu fiquei encantada com a forma como a qual ela fez a apresentação das 11 competências de uma forma muito especial e que eu acabei aprendendo muito mais. O meu tema escolhido foi o coaching de carreira, porque é onde eu estou bastante envolvida nos últimos anos. Quando nós falamos em perguntas sobre coaching de carreira, é porque esse tema ele vem causando muito interesse nas pessoas desde
Por exemplo, de 2014, a nossa turma inicial de uma formação de coach de carreira foi em 2013, e ela só cresce porque cada vez mais os clientes estão demandando coach de carreira para os seus coaches, e isso vem trazendo o interesse de como que eu trabalho essa área, né, desse cliente que está me buscando. Se vocês puxarem as últimas pesquisas, vocês vão ver que quando a pessoa já está numa situação delicada, às vezes ela rompeu uma relação com a empresa, às vezes ela trabalhou 25, 30 anos na mesma empresa, e agora, nesse momento, ela está atuando profissionalmente, e daí ela já fica abalada emocionalmente por isso, e vai pegando as pesquisas e vê que cada vez mais o desemprego está numa situação delicada, e isso foi crescendo, não diminui, e as pessoas ficam cada vez mais, poxa, o que eu faço agora? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente como fazer. Então, quem ficou muito tempo numa empresa, às vezes não sabe como seguir a partir daí, quem está insatisfeito ou infeliz acaba não sabendo como fazer, e nós podemos colaborar com processos que envolvam carreira. Se vocês tiveram a oportunidade de ver essa matéria que saiu, foi muito comentada sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e como realmente tem um impacto enorme na saúde das pessoas, o trabalho, a forma como tudo vem sendo feito. E isso não é diferente aqui. Então, na mesma matéria, e daí tem o link para vocês aí, porque a matéria já está disponível, então mostra o aumento das licenças por transtornos mentais e comportamentais, o afastamento por depressão e ansiedade, e eu fiquei muito impressionada que, como eu também conduzo processos com jovens, como os jovens também estão passando por quadros delicados de ansiedade, de depressão, principalmente no momento em que eles precisam escolher qual é o passo que eles vão dar após a formação no ensino médio. Então, realmente é um cenário bastante delicado. Eu sei que muita gente fala sobre evolução, então como estava no passado, como é o futuro do trabalho, muitas coisas já estão acontecendo, e que quanto é importante que esse cliente que nos procure tenha uma postura de protagonista da sua carreira. Eu entendo, porém, é algo bastante desafiador para esse cliente, porque às vezes ele sabe, ele está lendo que ele precisa se transformar, mas não é bastante desafiador para ele, porque ele não sabe por onde começar, ele não sabe como se transformar. Ele fazia de uma forma, ele fazia uma atividade por anos e agora ele vai ter que fazer diferente. E daí ele precisa de alguém que possa apoiá-lo com algum processo de carreira que faça sentido. Quando vocês mandaram o pré-trabalho, quando algumas pessoas puderam responder, eu notei que as perguntas, elas envolviam tanto a definição e o papel do coach e do coachee no processo e os resultados. Então, eu vou caminhar por esses 4 pilares e nós vamos aprofundando conforme o desejo de vocês. Até aqui, tudo bem para vocês? Dulce? Tranquilo para as pessoas que estão ouvindo? Sim, tá tranquilo, o chat tá uma beleza. Então eu posso, antes de começar, os 4 pilares, se eles desejarem, é algo que eu tenha falado até aqui? Tá tudo indo, se você quiser dar continuidade, tá tudo bem. Perfeito. Quando nós falamos em coaching, coaching é coaching. Então, nós estamos trabalhando uma área da vida da pessoa, mas o coaching, ele é uma parceria. Então, a gente fica com a definição da SF, onde é uma parceria entre o profissional que está entregando o processo, que é o coach, o coachee que passará por esse processo, e esse processo precisa ser, de fato, estimulante, criativo, inspirando e maximizando o potencial desse coachee que está conosco, para que ele alcance o que ele veio buscar. Isso, claro, que é em qualquer processo de coaching, mas quando eu estou falando de carreira, esse olhar, essa definição, ela precisa estar muito interiorizada, porque você realmente vai precisar verificar com esse cliente que está passando com você, como tornar esse processo o máximo criativo e estimulante para que ele se sinta realmente forte rumo ao que ele veio buscar.
Porque, normalmente, quando um cliente procura o coach de carreira, mais de 90% dos casos, da minha experiência, por exemplo, da coach Cristina Coquiel, que é uma coach que dá formação comigo, os nossos casos todos envolvem as pessoas insatisfeitas ou com dúvidas. Então, quando a pessoa está insatisfeita e com dúvida, ela não está exatamente no seu melhor momento. E ela espera de você que você tenha muito acolhimento com ela nesse momento e que você torne esse processo bastante interessante para que ela continue e que ela se perceba, que ela amplie a consciência sobre ela. E, principalmente, quando você pergunta o que você espera de mim como seu coach neste processo, a maior parte vai falar que espera parceiros, ou seja, espera que seja uma parceria. Então, como está alinhado com a própria definição do processo. Eu vou colocar uma situação, eu gostaria que vocês lessem essa situação e que vocês escrevam no chat ou comentem o que você faria com essa situação que chegou até você. O que você ofereceria, como é que você conversaria com a Marcela, que é uma executiva da área financeira, que ela sabe que a unidade que ela trabalha vai encerrar as atividades em 2 meses, ela será desligada, e que nesse momento ela quer se preparar para uma nova oportunidade, tão logo encerre o prazo estipulado. Se essa demanda chega até você, conta para mim, o que você faria? Eu vou só parar um pouquinho para poder ver o que vocês estão colocando. Alguém gostaria de comentar o que faria? Ou prefere escrever antes de eu falar? Isso, pode abrir o microfone se quiser falar ou escrever no chat. Então, só lembrando o caso, é uma cliente que procurou você, dizendo que ela sabe que a unidade dela vai fechar em 2 meses. E que ela gostaria do seu apoio para que ela possa se preparar para uma nova oportunidade, porque ela não gostaria de encerrar e não ter como se preparar para uma outra oportunidade no mercado de trabalho. Essa demanda está chegando para você porque sabem que você trabalha com coaching de carreira. Como é que você conduz? Bom, eu vou falar esse primeiro e daí fica o segundo para vocês quando eu apresentar, tá bom? Essa situação, ela não é uma situação para coaching de carreira. Essa é uma situação que, se você for investigar, ela já tem a definição dela que ela quer voltar para o mercado de trabalho. Quando a pessoa diz, eu quero seu apoio para que eu encontre uma oportunidade, depois, quando você for conhecendo mais a história, entendendo e desconstruindo essa história que vem, se for, eu quero que ajude a preparar meu currículo, eu quero que me ajude em processos de entrevista, eu quero que faça minha rede social, eu quero que me apoie em acionamento de mercado, nada disso é coaching de carreira. Isso pode ser qualquer outro nome de processo, menos coaching de carreira. E daí cada um acaba dando um nome. Pode ser consultoria de carreira, pode ser outplacement, pode ser assessoria de carreira, pode ser o que for. Mas não é coaching. Por quê? Porque ela quer que você explique como faz currículo, que você explique como ela passa numa entrevista, que você oriente ações de mercado. E esse não é o propósito do coaching de carreira. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Posso mostrar a segunda situação? Quem sabe daí vocês arriscam o que pode ser? Só um minutinho, por favor. Vocês conseguem ver a segunda situação? Dá para ler tranquilo, Dulce? Ainda não vejo, não. Não? Não. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa aqui. Consegui, Agora, por favor, agora daí sim, você agora me sim. fala. Agora ok. Dá para ler? Sim, George, agora tá legal. Tá giro. Tá ótimo. Tá bom. Eu tô vendo também, eu só não tô conseguindo mostrar o vídeo porque eu tô saindo com meu sobrinho aqui na rua. Mas aí eu tô vendo também, tá? Que bom! Então, se vocês puderem ir comentando
Eu estou com a situação aberta, não vou poder minimizar, então. Se vocês puderem comentando o que vocês acreditam que seria aqui. É importante que liguem o microfone se quiserem falar, tá? E se não, escrevam. Primeiro, será que é uma situação para coach de carreira ou não? Diante do que vocês viram na primeira. Alguém já se pronunciou? Eu explico, Dulce. O chat está assim intocável e eu gostaria de lembrar que somos coaches. Então nos arriscamos. Ô, Dulce, posso arriscar, não? Pode. Pode! Então, Jorge, eu também acho, na minha opinião, que não é uma situação de coach de carreira. Ok, por que não? Porque ele está querendo que você decida por ele essa situação. Isso eu vejo mais como uma consultoria. Claro que eu posso, através de boas perguntas, né, ver o que está por trás disso aí, né, desconstruindo cada vez mais esse desejo dele, até ver se tem realmente um trabalho de coach de carreira. Mas ele está querendo que você tome a decisão por ele, que ele faça isso com um grau de certeza, é mais uma opinião, e nós, no papel de coaching, não temos que fazer isso, na minha opinião. Perfeito. Então, toda vez que o cliente procura você, querendo que você diga o que ele deve fazer, ou seja, mas o que é melhor para mim nesse momento? Isso pode ser considerado a consultoria ou aconselhamento de carreira. Os nomes eles vão mudando conforme o que a pessoa desenhou, né? Ela dá um nome comercial que ela acredita ser o mais adequado para aquilo que ela desenhou. O grande problema é que as pessoas começaram a colocar coach de carreira para tudo. Então, você começa a verificar, faça o coach de carreira, avalie o seu currículo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E só que as pessoas acabam entendendo, quem é leigo, que tem. E isso acaba ficando muito delicado. Então, o Rubio colocou muito bem. A partir do momento que eu quero que você me diga exatamente o que eu vou fazer, pode ser uma consultoria, pode ser um aconselhamento de carreira, que a gente também tem esse serviço. Mas nós entendemos no coach que o cliente, ele é a pessoa que mais entende da vida dele. Ele tem as respostas dentro dele. E ele realmente vai conseguir encontrar as melhores soluções. Então, isso também não é. Então, vou colocar a última situação, que agora acredito que talvez outras pessoas se arrisquem um pouquinho. Conseguem ver o da Verônica? Ainda não. Ainda não? Olá. Não, ainda não. Calma aí, ó. Coloquei o chat, tô colocando... Agora está caminhando, Jorge. Ah, então tá bom. Situação 3. Isso. Opa, desculpe. Conseguiram ver o da Verônica? Sim, eles estão lendo. Tá bom. Então, só para complementar, é muito comum as mulheres que pararam por um tempo, ou para cuidar dos seus filhos, ou para cuidar dos pais doentes, que elas realmente, ao retornar, se questionem, se percebam perdidas, de o que eu posso fazer e por onde eu posso começar. Nesse caso, para vocês, vocês consideram que seria o caso do coach de carreira? Eu acho... Estão me ouvindo, não? Eu estou. Então, eu acho que teria que entender melhor essa demanda dela, porque ela pode querer voltar para o mesmo tipo de trabalho que ela fazia, e talvez aí seria um outplacement para ajudar a redefinir o currículo, ajustar, ou não, seria realmente um coach que vai ajudá-la num processo a entender já tudo que ela construiu e o que ela pode fazer com o que ela construiu em novas situações.
Muito bom, Bia, muito bem colocado. Exatamente isso. Toda vez que o cliente chega para nós querendo uma situação, querendo trazer uma situação, eu preciso primeiro entender muito bem o que ele quer como resultado desse trabalho. Porque se a medida dela, que ela coloca, está ligada, eu quero fazer outras coisas, não exatamente o que eu já fazia, coisas diferentes, mas eu não sei por onde, também não sei o que, o processo de coach de carreira vai ajudar bastante. Porque o processo de coach de carreira, ele busca apoiar a pessoa a identificar qual seria o seu novo passo de carreira. Então, o que eu posso fazer com base em todos os meus talentos, em todas as minhas qualidades, com base na minha trajetória profissional, com base nos valores que são importantes para mim, com base com o que eu quero para o meu futuro, com tudo isso que realmente eu poderia fazer e como eu poderia fazer. Então, a situação número 3 seria a única, que, se bem explorada, existe uma grande possibilidade de se tornar um processo de coaching de carreira. Dentro disso, nós já sabemos que coaching não é nem terapia, nem consultoria e nem mentoria. Essas diferenças, inclusive, já estão no site da ICF. Dessa forma, coach de carreira também não é consultoria de carreira, outplacement, aconselhamento, orientação vocacional, assessoria de carreira, planejamento de carreira ou qualquer outro nome de processo onde o profissional terá que dar resposta, terá que aconselhar, terá que dizer o que fazer, mostra um resultado de testes dizendo você serve para isso, para aquilo, ou vai dar uma assessoria, vai planejar a carreira da pessoa por ela. Então, nada disso é coaching de carreira. O coach de carreira, ele tem por objetivo ajudar o cliente na sua dúvida e na sua insatisfação, querendo entender qual vai ser o seu novo momento. Exemplo prático, um jovem te procura, ele está no 2º ano do ensino médio e no ano seguinte ele vai ter que tomar uma decisão para onde ele pode ir, qual curso universitário. Esse é um excelente momento para coach de carreira. Pode apoiar de uma forma bastante profunda. Eu acabei de receber o convite que eu vou ser promovida, mas eu não tenho certeza se eu quero aquela promoção ou não. Ótimo, o coach de carreira vai ajudar bastante. Eu gostaria de fazer uma migração, talvez até para dentro da minha empresa, só que tem tantas áreas que me interessam e eu não tenho bem certo qual é a área que eu poderia me dar melhor e eu quero entender o que faria isso no meu momento de vida e como que eu poderia fazer isso. Existe uma grande tendência do coach de carreira ajudar. O RH me contratou porque o executivo, a empresa vai passar por algumas transformações e nós não gostaríamos de perder esse executivo, porque a área dele vai fechar. E nós queremos que apoie esse executivo para que ele escolha um novo caminho aqui dentro. A metodologia de coach de carreira pode ajudar bastante. Então, existem várias situações onde o coach de carreira seria adequado. Algo que é muito comum é que, por exemplo, quando encerra a relação com a empresa, muitas vezes o RH, ele presenteia, vamos colocar assim, a pessoa que está saindo com o processo de outplacement, porque é o que ele mais conhece e é o que é mais tradicional no mercado mesmo. Mas se esse RH pudesse conhecer o coach de carreira, talvez esse processo fosse mais interessante para o cliente naquele momento do que o outplacement. Se ele pudesse entender como funciona o coach de carreira, ele pudesse oferecer a esse profissional que está encerrando a relação qual caminho ele prefere. Se ele prefere receber um outplacement ou se ele prefere receber um programa de coach de carreira e deixar com que ele decida. Então, existem algumas possibilidades referente ao mercado de coach de carreira. Até aqui alguma dúvida, Dulce, que estejam colocando? Ou alguma observação? Ou não, alguém... silêncio total. Tá tudo bonito. Uau! Eu mandei uma pergunta aí para a Georgia. Essa questão, não sei se você vai falar mais sobre o coach de carreira para jovens, que é um assunto que eu não tenho assim, muita profundidade, eu tenho lido alguma coisa, mas para mim não fica muito claro qual que é a diferença
entre o coach de carreira para o jovem, né? E a orientação vocacional. É essa questão de respostas que você falou? É que, por exemplo, é muito interessante isso que você está trazendo, porque agora a gente já não sabe, a pessoa precisa entender mais profundamente o que está sendo oferecido com o nome de orientação vocacional, ou o que está sendo oferecido com o nome de coaching vocacional. Por quê? Se o que está sendo oferecido é fazer aplicação de vários testes e sai um relatório onde diz assim, você serve para essas profissões, eu estou fazendo isso, se for desta forma, não é coaching. Agora, eu já vi profissionais que mantiveram o nome de orientação vocacional ou colocaram o nome de coaching vocacional e fazem um processo de coaching mesmo. E aí sai do cliente as possibilidades que ele vai enxergando com base em seus talentos durante todo o processo. Como aconteceu uma banalização do nosso mercado, e cada vez mais nós estamos mostrando que é o coaching sério, o que isso tudo se torna uma grande oportunidade para que a gente possa mostrar cada vez mais o que é um coach sério. Muita gente não quis usar o nome de coaching mais e mudou e deixou o processo convencional, só que mudou o estilo, a forma de fazer. Então, hoje, o que eu diria, antes da gente falar isso ou aquilo, deixa eu entender o que eu vou receber, né? Como jovem, deixa eu entender o que esse profissional está dizendo que vai entregar e a forma que isso vai ser feito. Eu acho que hoje está mais o processo em si do que o nome. Tudo bem? Ok. Posso caminhar? Tá bom, vocês vão me parando, então. Eu só queria tirar uma dúvida, Georgia, com a Bia, que ela disse que escreveu no chat, eu rolei o chat aqui várias vezes e eu não vi a pergunta. A pergunta foi no chat ou foi a pergunta que a gente fez no e-mail e você fez por ali? Não, foi no chat. Ué, já rolei várias vezes. Eu acho, porque lá você pode escolher se é para todos. Eu acho que ela fez diretamente para a Georgia. Ah, tá. É porque como a Georgia não está tendo acesso ao site, eu peço para vocês colocarem... Ao site não, ao chat, eu peço para vocês botarem ou para mim ou para todos. Quem todos escutam não leem a pergunta. Boa, Bia, valeu. Tá, obrigada. Vocês conseguem ver o PowerPoint? Sim. Nesse momento, eu estou entrando no pilar do papel do coach e do coachee. Então, entendendo que a postura do coach esperada em qualquer processo, nós já sabemos que é de parceria. E não é diferente no coach de carreira. Com a diferença que o cliente que está chegando para o coach de carreira, geralmente ele não está no seu melhor momento. Então, mais do que você se preocupar em aplicar muitas ferramentas, você precisa primeiro olhar a sua postura, o quanto você está sendo o coach que ele espera que você seja quando vocês fecharam um acordo. Porque provavelmente você questionou para ele o que ele espera do processo, o que ele espera de você como coach e o quanto você está com esses indicadores para que você tenha uma postura adequada no processo. Ontem a Dulce falou de uma forma brilhante sobre as 11 competências, e que essas 11 competências, elas são para a sua vida, elas são para a sua forma de funcionar. Não importa se você é coach ou não, se você trabalha como coach ou não. O que importa é que é uma forma de funcionar. E isso é verdade. Porque vai estar tão interiorizado no coach as 11 competências, mas também tão interiorizada para um líder, ou tão interiorizado em você com o papel de mãe, e daí só relembrando que as 11 competências elas estão escritas no site da SF, também nos capítulos, para que você possa realmente ter as competências mais apuradas a favor desse processo. É esperado que o coach realmente veja esse cliente como um herói, como um protagonista da vida dele. Por quê?
Porque, às vezes, ele pode ver o coach como uma vítima. Ah, mas coitado, aconteceu isso com ele está tão frágil, ele está tão perdido. E muitas vezes nas mentorias que eu faço, eu escuto falar exatamente isso. Ah, mas nossa, foi tão difícil para ele está tão perdido. Mas fica muito desafiador trabalhar dessa forma, né? O coach, ele precisa entender que naquele momento o coach não está enxergando as suas inúmeras possibilidades, com todos aqueles talentos que ele tem. E como eu vou apoiar esse processo, estando como parceiro, estando ao lado dele, onde ele está dirigindo esse carro, como é que eu vou fazer para realmente fazer as melhores perguntas para que ele encontre o seu novo caminho, para que ele consiga perceber que trajetória profissional incrível ele fez, porque geralmente fez uma trajetória incrível e ele não consegue enxergar isso nesse momento, e que agora vai apoiar tanto o novo caminho que ele decidiu. E o fato de, às vezes, ele fazer uma transição de carreira. Eu era dentista e agora vou trabalhar com o mercado de luxo. Uma transição de carreira não representa que ele vai deixar de lado tudo que ele fez na odontologia. Ele vai honrar tudo que ele fez na odontologia e essa profissão, tudo isso que ele fez, apoiou bastante para que ele possa agora seguir nesse novo caminho. Se o negócio próprio encerrou, e às vezes acontece, o negócio próprio acabou encerrando, ele e o negócio próprio era a mesma coisa na cabeça do coach. Então, o sentimento de fracasso é muito grande. Então, se eu não trabalhar, não passar por tudo isso no processo, esse processo não vai ser profundo. Esse processo não vai apoiar o cliente de uma forma que o ajude a estruturar esse novo caminho. Então, o papel do coach, mais do que nunca, é seguir exatamente as 11 competências. E tendo todo o apoio que ele tem, em cada um na sua formação, de todo o repertório que essa formação trouxe para que ele consiga usar a favor da agenda do cliente. Lembrando que a agenda é do cliente. Aqui eu gostaria ainda de ressaltar um ponto, né? Que é quantos profissionais, infelizmente, estão conduzindo processos de coaching sem formação, ou que fizeram o curso e não se certificaram. É importante realmente o nosso papel, a nossa responsabilidade de mostrar para o nosso cliente, de todas as formas, que nós somos coach certificados, que nós realmente nos preocupamos na educação continuada. E isso é importante para o coach se sentir seguro também dessa relação que está se iniciando. Que ele está com uma pessoa que realmente se preocupa em estudar e está cada vez mais preparado para oferecer o melhor na agenda desse coach. E nesse momento eu gostaria de parar um pouquinho e responder qualquer pergunta que vocês tenham sobre o conceito e o papel do coach e do coachee nesse processo. Ah, é verdade, a Bia tinha escrito para mim. Alguém gostaria de perguntar, de aprofundar alguma coisa? Eu não sei se esse silêncio, eu não sei como interpretar esse silêncio, entendeu? Eu não sei se isso está indo tranquilo, se fale, Helena, por gentileza. Olá. Então, é assim, eu não sei, eu vou colocar aqui uma situação que me aconteceu, que eu não sei se é adequada, mas a Geórgia depois vai ajudar-me também a perceber. Mas então é assim, há uns tempos eu recebi um cliente que era um homem extremamente inteligente, muitíssimo inteligente, bem, e muito bom na área em que trabalhava. E aconteceu-lhe uma coisa que acontece muito nas empresas, que é esta pessoa que era um excelente técnico, portanto era um bom executante, foi convidado para ser líder, para ser chefia de uma equipa. Pronto. Ele tinha uma particularidade, ele era muito tímido, muito inibido, mas fortemente inibido, era uma coisa quase que o tolhia, não é? Pronto, e entretanto ele foi indicado para coaching
exatamente por ser muito tímido, porque ele não era capaz de dizer bom dia nem sequer aos colaboradores dele, quando os ajudava era por mail e estava ao lado deles, portanto não se sentava. Portanto, havia todo aqui um trabalho para ser feito e que ele próprio reconhecia isso, só que ele dizia uma coisa importante, que é assim, para além disto, eu gostava de trabalhar também a possibilidade de deixar de ser chefia e construir uma outra carreira como técnico. Portanto, isto é, não era um upgrade, mas eu gostava de voltar a uma situação que lhe era confortável e em que ele pudesse brilhar até mais e sentir-se melhor. Curiosamente, portanto, com este propósito ia pensar, bem, que tinha ali no coaching uma possibilidade de poder ultrapassar a situação da timidez, ele ultrapassou-a, arranjou uma namorada que ele não tinha, nunca tinha conseguido aproximar-se de uma rapariga, enfim, 500 mil coisas na vida aconteceram boas. Aproximou-se dos colaboradores, começou a falar com eles, contudo, a necessidade de ser um técnico e não uma chefia manteve-se. Então depois ele pediu para transformar isto e mudar, isto é, este processo deu-lhe força para poder então dizer e ser mais assertivo e dizer, não, eu quero efetivamente estar como técnico, portanto, ok, numa posição alta, não é, mas como técnico. Agora, a minha pergunta é assim, eu fui trabalhando sempre com ele e depois fui acompanhando neste processo dele deixar de ser líder e passar a ser técnico. E a alegria dele aumentou imenso, 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 ele ficou um homem extremamente feliz. O que é há aqui de coaching de carreira? Existe alguma coisa? Não sei. Então, Helena, esse é um caso muito interessante, porque a partir do momento que o cliente se questiona, poxa, eu quero ser gestor, eu quero ser líder ou eu quero ficar na minha posição técnica de especialista? Isso é um caso para coach de carreira, sim. Porque eu tenho que tomar uma decisão importante. Eu aceito ou eu fico na minha posição de especialista? Então, isso carreira ajuda bastante a tomar uma decisão. Era diferente se ele já tivesse tomado a decisão de que eu não queria, mas eu acabei aceitando e agora eu tenho que me dar bem nesse cargo, porque eu não tenho mais como voltar, então agora eu vou ter que me desenvolver para isso. E daí seria um outro trabalho do coach de desenvolvimento de competências e não o coach de carreira. Mas nesse momento onde ele te procurou para tomar uma decisão, aceito ou não aceito, vou para a liderança ou fico como especialista, é coach de carreira, porque é um momento onde ele vai optar por onde ele vai caminhar. Então, que bom que escolheu algo que era tão importante para ele, né? E que ele ficou feliz no caminho da especialidade. Pronto, ele não se deslumbrou com o facto de ser líder, não se deslumbrou com isso. Nem sequer ficou, não, ele pura e simplesmente, ele deslumbrou-se com o facto de ele ter sido capaz de dizer, não é isto que eu quero quero ser líder, eu quero ser técnico e desenvolver projetos. Portanto, e ele continua na mesma empresa, correto? Continua na mesma empresa, sim, e fez isto na mesma empresa, que não é fácil, não é fácil. É isso que eu ia falar agora, e que bom que ele conseguiu ainda com você estruturar a melhor forma de comunicar isso, né? Porque não é tão simples assim. Não é, não. Excelente, obrigada por compartilhar. Obrigada. Então, vou continuar aqui com vocês, falando. Aparece para vocês? Perfeito, Gê. Tá bom. Agora deu uma travada. Bom, então, o processo. Quando o cliente chega até nós, a primeira coisa que nós precisamos entender é se é de fato uma situação para coach de carreira. E a única forma de eu entender isso é investigar profundamente o que está sendo dito e o que não está sendo dito pelo cliente. Então, eu tenho que perguntar muito para entender o que ele quer de indicador de final do trabalho. Então, quando esse trabalho encerrar, o que ele vai ter levado. Enquanto eu tiver dúvida se é uma situação para coach de carreira ou não, é muito complicado iniciar como coach de carreira, porque, enfim, você tende a não entregar o que o cliente de fato quer. Conforme você vai fechando o acordo, que envolve toda a parte de logística e toda a parte do que ele quer alcançar com o processo e o que ele quer alcançar a cada reunião e quais são os indicadores disso e por que é importante ele trabalhar isso, conforme vocês
os coaches já trabalham, já aprenderam isso, é importante lembrar que, geralmente, no coach executivo, vocês têm uma competência que vai ser trabalhada desde o começo. E se desenvolve um plano de ação para que essa competência seja trabalhada, um plano de ação comportamental. No entanto, quando nós estamos falando de carreira, o plano de ação, ele é no final. Por quê? Porque primeiro tem um processo de investigação muito amplo para entender para qual caminho se vai. Então, até eu entender qual é o caminho que o cliente decidiu ir, não existe plano de ação, né? Só vai ser desenhado no final do processo. Então, o mais importante é entender o que move o cliente. Então, como que você imagina passar por um processo de coaching de carreira que você não aborde valores, que você não aborde competências, que você não veja pontos que precisam desenvolver, que você não veja a trajetória dele, que você não entenda as realizações que ele já teve, isso deixa ele forte para quê? O que ele deseja em termos de futuro, qual é o propósito dele, qual é a missão, enfim. É impossível você pensar num processo de carreira que você não passe profundamente por tudo isso, na metodologia que você tenha formação, ou com as ferramentas que você aprendeu e com a postura adequada, para se chegar, então, num ponto onde ele diga, é esse caminho que eu quero seguir, é isso que vai me deixar mais feliz e mais satisfeita e que eu vou colocar o meu propósito em ação e que isso sim vai fazer eu acordar feliz todos os dias e saber lidar com esses obstáculos que vão acontecer, porque isso faz parte. Então, é metodologia e postura juntos, de acordo com o que é a sua formação e de acordo com o que você tem como metodologia para o coach de carreira. Lembrando que a decisão com plano de ação, ela fica para o final. Não é algo que se inicia com isso. Eu inicio de uma forma bastante desconstruída com os indicadores com que ele quer. E no começo, o cliente não sabe o que ele quer. Então, não adianta ficar forçando o cliente a responder para você o que ele quer. Porque ele vai dizer para você que ele quer ser feliz, que ele não quer mais passar por aquilo que ele passou, que ele quer acordar bem todos os dias, que ele quer encontrar uma paixão. Ele vai te dar as respostas de uma forma mais genérica. Até a cada passo da reunião, ele ir descobrindo o que é mais adequado para ele. Lembrando que o processo, nós esperamos, né? A gente precisa dar um parâmetro para o cliente. Não dá para deixar solto. Então, nós falamos sempre em torno de 12 horas de trabalho e deixando claro que isso pode variar para mais ou para menos. Então, por exemplo, já tive casos de processos que encerraram com 8 horas e eu já tive casos de processos que foram até 20 horas de trabalho. Então, geralmente, com jovens, o processo acaba sendo um pouco mais extenso, chegando até 20 horas de trabalho, porque às vezes eles têm muitas possibilidades de curso e tudo isso precisa ser olhado. Se nós pegarmos o exemplo que a Helena trouxe, onde o executivo tinha que escolher se ele aceitava uma promoção ou se ele ficava na posição de técnico, provavelmente não vai precisar de 20 horas. Ele já vai chegar nessa conclusão bem antes, provavelmente até antes de 12 horas. Então, é importante entender que existe um parâmetro, mas não se pode colocar, é isso. Vai depender um pouco do que vai acontecendo. Muita gente pergunta sobre processo com jovens. Inclusive, veio essa pergunta no pré-trabalho. Com jovens, é claro que todo o processo existe uma adequação. E se eu pudesse colocar os pontos-chave referentes aos jovens não basta alinhar e conhecer as expectativas só dos pais, que geralmente é quem vai entrar em contato com você. Mas eu preciso entender com o jovem, né? O que ele espera desse processo, o que ele entende do processo. E depois disso, depois de eu explicar isso, se ele quer mesmo fazer o processo. Porque não adianta os pais desejarem esse processo. É ele que tem que desejar se ele quer fazer ou não. E para ele tomar essa decisão, ele precisa entender que ganhos ele vai ter com o processo. E o que é este processo? Então, eles perguntam muito. Mas o que vai acontecer nas reuniões? E daí você precisa explicar como vai funcionar as reuniões. Porque o que vai acontecer vai depender muito do repertório que esse jovem traz. E, principalmente, se ele te escolheu como coach. Porque não adianta os pais terem achado você incrível, gostar da sua abordagem, do seu jeito, gostar da metodologia e falar, mas eu quero você para o meu filho.
Porque se o filho não quiser você, provavelmente essa parceria não vai acontecer. Então, é fundamental que quando a gente fala em processos voltados para jovens, que isso seja muito olhado e muito bem levantado antes de iniciar qualquer processo e fechar qualquer acordo. Me perguntaram também, qual a idade ideal para começar o processo com jovens? O melhor dos mundos seria que você conseguisse iniciar com o jovem no 2º ano do ensino médio. Por quê? Porque o último ano para ele é uma loucura. A agenda dele é pior que de executivo. É muito cheia de atividades. Então, imagina, ele colocar mais o coaching de projeto para ele, às vezes pode ficar pesado. Porém, não é o que acontece. A maior parte vai te procurar no último ano. E quando você fala que leva em torno de 12 horas, podendo variar para mais, eles levam um susto. Mas depois que eles entendem, que eles vão se envolvendo com o processo, eles percebem que quanto era importante a profundidade desse processo para que eles saíssem mais seguros daquele trabalho. Perguntaram para mim, o que se espera de resultado de um processo? Bom, nós esperamos que os resultados que o cliente solicitou sejam atendidos. Então, ampliação de consciência, dos pontos fortes, do que ele precisa melhorar, de quais são as crenças, de como isso foi trabalhado, de o que são os obstáculos que tendem a acontecer no plano de ação que foi desenvolvido, que ele saia estruturado com o plano de ação, independente da decisão dele, se ele vai continuar com você ou não, desenvolvendo alguma competência, ele tem um plano de ação a ser executado no final do processo do coach de carreira. Então, eu decidi que realmente eu vou voltar para o mercado de trabalho e a área que eu quero é a área de marketing. Ok, então, de tudo que vocês levantaram, qual é o plano de ação para que isso aconteça? E pode ser que ele continue com você, desenvolvendo algumas competências que apareceram no trabalho como ponto de desenvolvimento, que se ele não olhar para isso, ele tende a ter problemas no novo rumo, mas pode ser que não, que ele queira parar um pouquinho e que ele queira, então, seguir um outro caminho, onde ele vai contar com a ajuda de outros profissionais também. Então, se espera que realmente o que ele veio buscar, que ele saia com isso. Só que você não vai precisar esperar o final do processo para ver se isso aconteceu. Mesmo porque ao final de cada reunião, nós sabemos que nós precisamos entender do cliente se o que ele veio buscar naquela reunião, ele está saindo com aquele objetivo atendido. Eu vou abrir agora para a gente conversar um pouquinho mais, até para eu ver o que vocês querem aprofundar de tudo que a gente já viu até aqui. Porque como já são 10h48, então passou tão rápido para mim que estava falando. Alguém gostaria de aprofundar algo sobre o que a gente conversou, tirar alguma dúvida, ou de algum caso que esteja passando, ou de alguém? Posso tirar uma dúvida, Jorge? Por Claro. Eu não tenho formação em coaching de carreira, ok? Tá bom. Mas uma formação como você no ICI. Uma vez, tentei me aventurar em fazer um coaching de carreira. E já no acordo, né, eu e o cliente decidimos não avançar. Porque queria que eu dissesse que caminho ele seguir. Né? Se ele ficava, não tinha um emprego, se ele se aventurava para uma empresa multinacional. E ao explicar, e tive que explicar mais de uma vez, e coaching não dá respostas, né? Ali já travou o processo. Mas eu achei melhor que fosse ali do que ele sair insatisfeito mais tarde. Na tua opinião, um coach como eu pode ou não pode fazer processo de coaching de carreira? Ok.
Bom, a partir do momento que você tem uma formação em coaching, você pode fazer os processos que você acredita que você se identifique que você seja o melhor coach para fazer. É claro, muitas pessoas, e aí já que você falou que acabou fazendo a formação no ICI, então vou pegar o ICI de exemplo em virtude do que você falou, muitas pessoas que fizeram a formação começaram a pedir, como é que eu posso aprofundar mais quando o cliente tem que pedir por carreira? Porque realmente, desde 2014, com toda a questão que aconteceu com o desemprego, a demanda subiu muito para processos de carreira. E isso que você apresentou, que ele queria uma resposta, não ia ter como continuar o trabalho, porque não ia ter como você dar a resposta. E realmente, mas se ele for procurar consultoria, outros processos, ele provavelmente ia ter isso atendido. É claro que pode, e que com certeza o cliente vai sair com muitos ganhos. Mas quando se tem uma metodologia mais focada com esse olhar, a forma como nós conduzimos o processo, ela acaba sendo mais assertiva naquele período de horas que vai ser entregue o trabalho. E está mais coerente com o indicador que ele trouxe. Mas dizer que o coach que não tem especialização em carreira não consegue fazer carreira, não é verdade. Simplesmente, às vezes, ele teria recursos muito mais eficazes que poderiam acelerar e ajudar o cliente na sua decisão. A forma como vai investigar valores acaba sendo, às vezes, mais profunda, talvez. A forma como vai desenhar o propósito ou a missão, a forma como eu vou estudar toda a trajetória. Por quê? Porque quando você sai para a formação de coach executivo, por exemplo, não existe uma necessidade tão forte de você investigar a trajetória profissional como existe no coach de carreira. O coach de carreira, eu tenho que investigar a trajetória profissional do cliente inteirinha, porque dali sai muita informação como ao que está acontecendo, a padrões de funcionamento, a crenças, há muitas coisas que se tornam obstáculos até para esse novo passo. Respondi? Respondeu, mas eu posso usar uma coisa? Obrigado. Não. Eu gostaria de ser um pouco disruptiva e polemizar um pouco, até porque são 5 verbos que eu procuro estar sempre rondando na minha vida, que é o querer, o dever, o desejar, o poder e o realizar. Eu acho que pode, mas não deve. Eu acho que não deve pelo seguinte, Rúbio e colegas coaches, e a Márcia que não é coach ainda, né? Porque talvez ela esteja de namoro para vir a ser coach. O modelo Master do ICI é um modelo extremamente profundo. E quando você se aproxima e conhece, aí você tem certeza de 100% que você não deve fazer coaching de carreira se você não mergulhou no coaching de carreira. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fiz a formação com a Geórgia. Ela foi minha professora, minha orientadora, minha instrutora. E eu vou lhe dizer, é um mundo extremamente interessante, porque o sujeito ele vive um processo onde a gente pode dizer que ele é passado a limpo. No meu trabalho final, inclusive, eu disse que ele tem a chance de integrar os sonhos de criança com as questões da adolescência no atual adulto que vive em você. Então, assim, pode, mas não deve. Entendeu? É mais ou menos desse modelo. Eu queria completar nessa mesma linha. Eu também fiz a formação em coaching de carreira e ela agrega, porque ela te dá outras ferramentas e eu acho que um ponto que agrega também é que você vai provocando uma série de reflexões do coaching que ele não fica com essa sensação que as respostas dele, que ele está construindo, vão ser só no final. Ele vai construindo algumas respostas durante o processo. É óbvio que tudo isso, no final, é que vai fazer um sentido para ele, né? Mas você resgata trajetória, você resgata talentos, ouvindo inclusive outras pessoas que têm lá uma ferramenta interessante para fazer isso. Enfim, eu acho que o fazer a formação em coaching de carreira te ajuda, sim, a você como coach, a ter mais clareza de que momento que você está e como que você pode chegar no final
ajudá-la a perceber todas as possibilidades, e para o coach ir percebendo algumas reflexões que ele já vai fazendo e aprofundando esse conhecimento dele ao longo do processo. Perfeito, obrigada pela contribuição. Muito obrigada. Algo mais nesses 5 minutos finais que vocês gostariam de perguntar? Então, só vou aproveitar aqui, antes da gente encerrar. Opa, saiu aqui, só um minuto, por gentileza. Só quero antes de nós encerrarmos aqui, lembrar vocês que nessa ação que nós fizemos, a ação continua durante toda a semana, até o dia 5 de maio. Vocês conseguem ver o slide, está dando certo? Perfeito, certíssimo. Então, tá bom. Lembrando que amanhã, todos a partir de agora são 19 horas do Brasil, e parece que 23 horas de Portugal, certo, Dulce? Correto. Tá, com a mesa redonda sobre o que é coaching, os limites da intervenção do coach, vamos debater sobre ética com a Cristina. No dia 3, o coach e a contribuição para a liderança com a Maricélia. No dia 4, as empresas e as novas tendências do coach com a Helena. E no dia 5, com a Maria Angélica, contratação e acordo. Então, nosso trabalho ele continua para que a gente possa aprofundar em outros temas com as coaches que fazem parte dessa ação. E eu gostaria muito de quem assistiu o webinar e quiser manter contato, tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram. E aí a forma da gente continuar mantendo contato. Nós não precisamos encerrar o nosso contato aqui nesse webinar. E eu gostaria de saber de vocês, se vocês puderem deixar no chat, o que vocês acharam, se vocês querem aprofundar mais algum tema, algo mais que vocês viram, que vocês queiram perguntar, que vocês queiram compartilhar, respeitando aí o tempo final que ainda temos. Jorge, eu gostaria que eles abrissem o microfone, um de cada vez, para poder falar o que significou essa 1 hora que a gente viveu junto. Eu estou muito feliz de ter visto a Bia, que nós estudamos juntas em 2010. É um prazer rever você, né? Uma pessoa que levou, né, inclusive outras pessoas do trabalho para fazer a formação, e era uma referência para as pessoas. Então é tão bom a gente encontrar uma pessoa que deixa um legado bonito, um aroma cheiroso, e foi muito gostoso te rever aqui, Bia. Eu te reconheci pela tua voz, essa voz rouca que nem a mim. Muito bom te ver. Foi muito bom também. Eu tenho acompanhado aí essa trajetória da Geórgia. Eu acho que é sempre, né, a gente poder conversar, retomar alguns pontos. Acho que a Geórgia foi feliz em trazer os principais pontos mesmo dessa questão, porque é muito amplo, né? O coach, você vai desde o jovem até o pessoal que já está em processo de construir uma outra carreira depois de toda uma trajetória, né? Então, acho que foi bastante... E fica sempre o querer mais, né? Mas 1 hora passa rápido. Tá. Ok, minha palavra foi dedicação. Muito obrigada. Posso? Oi. Oi. Oi, alô? Estão me ouvindo? Oi. Infelizmente, eu não pude participar tanto quanto eu gostaria. Eu até fiz o curso com o Randy Stefano em 2007, né? Não tinha ainda coach de carreira, assim, né? Há muitos anos atrás. E depois eu fui para outros lados, agora voltei, estou retomando, né? Então, eu gosto muito de debater, de aprender, de ampliar. E, na verdade, esse era um dos meus motivos de entrar para o webinar hoje, exatamente ampliar a visão, né? Me atualizar, né? Trocar ideia, eu gosto muito disso.
mas eu infelizmente não pude, porque eu estou no hospital com a minha mãe, eu estou aqui no corredor, enquanto ela não ficar, né, ela vai ter alta hoje, mas eu estou aqui assim, na janela do corredor, né, para pelo menos participar um pouquinho. Claro que eu ainda tenho algumas questões, então, com certeza, mas eu queria agradecer, acho que tem alguns pontos interessantes, e eu queria saber se já tem possibilidade de tirar algumas dúvidas depois e tudo mais, porque o tempo realmente já acabou, né? E eu tive sempre assim muito carinho, foi um curso muito legal com o Randy, né? Eu achei muito legal. Eu acompanho pelo LinkedIn, toda hora eu estou curtindo as colocações dele, né? Mas assim, infelizmente hoje eu não pude aproveitar do jeito que eu queria, né? Mas eu agradeço essa oportunidade, claro. E como é que a gente faz de repente de poder até rever isso, né? Talvez fazer o curso, não sei, é uma coisa que eu estou tentando agora, né? Me atualizar, ampliar meu raio de alcance. Tá? Você falou que tem um e-mail, né? A gente pode falar pelo e-mail, alguma coisa assim, né? Então tá bom. Tá, gente, muito obrigada. Desculpe, realmente eu não pude participar muito, mas foi dentro do possível hoje, né? De eu escutar pelo menos, ter algumas outras, né, informações. Ok, agradecemos. Melhoras para sua mãe. Quem pega a palavra? Tá, obrigada. Alguém mais? Helena, quer falar aí? Abre o Quer falar? microfone. Sim, eu quero falar, mas só quando a Bia tem o microfone aberto, eu não sabia se ela queria falar. Ok. Não, ok, eu terminei. Obrigada. Sim. Geórgia, eu tenho aqui duas coisinhas para dizer. E a primeira é uma questão. Primeiro era saber se tu autorizas a Dulce a passar os slides que passaste, não sei se autorizas ou não, para poder depois ter os links e saber como é que te contactar. Pronto. Depois era uma pergunta que é dirigida à Geórgia e que também, Dulce, poderás ajudar-me. Portanto, eu sou executive coach, portanto, e o meu modelo é da Escola Europeia de Coaching, que é o modelo ontológico. Trabalhei muitos anos, mas muitos anos numa empresa e é evidente que as coisas da carreira passaram pelas mãos. Eu não tenho esse saber do coaching de carreira tirado, portanto, como tu tiraste, não é? Portanto, tenho formação em time coaching e grupo coaching, nessas coisas, mas não tenho de coaching de carreira específico. E gostaria muito de fazer. Agora, a pergunta que eu dirigi à Dulce é isto: tu já te deste conta se em Portugal nós temos? É que eu acho que não. Acho que não existe. Portugal não existe um curso com essa proposta de um aprofundamento em coaching de carreira. Não, em Portugal não, pronto, e era isso depois que eu gostaria de saber, se era possível ver isso no Brasil, se existia ou não, e se podia ser feito online e se havia essas ofertas. Mas eu depois mando isso tudo, também essas propostas. Agora, em relação à apresentação que foi feita, em relação à Geórgia, eu gostava de deixar aqui duas coisas, que é a tua paixão e entusiasmo e o saber por aquilo, em relação a tudo aquilo que tu fazes, à forma como falas, à forma como vivencias os teus processos e como passas para nós, não é? Essa riqueza desse saber. Em relação a mim, eu posso dizer aprendizagem e posso dizer, enfim, fiquei também entusiasmadíssima, mas fiquei muito curiosa e com uma vontade imensa de poder fazer coaching de carreira, mas preciso saber, não é? Que eu não me meto nas coisas sem saber. Pronto, era isto, obrigada, muito obrigada mesmo, e obrigada ao grupo. Já recebe, viu? Que foi verdade verdadeira. Alguém mais? Eu posso. Antônio também está na fila. Helena, é uma boa oportunidade para ir ao Brasil, você e o Antônio. Tem vaga lá em casa. Bom, antes, muita gratidão a Geórgia, né, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, ter feito esse PowerPoint, né,
Eu acho que o assunto é muito extenso para se falar em uma hora, né? Mas estou com a Helena, né? A paixão, como você fala, é jovem e precisamos disso com responsabilidade, né? E você me passou um ensinamento, que é fazer coaching com responsabilidade, né? É a minha colocação agora. Tá? Muito obrigado. Antônio, força! Ok. Eu quero subscrever aquilo que já foi aqui dito. O entusiasmo e o saber que a Geórgia nos passou foi de facto notável. Portanto, vê-se que é um tema em que ela está muito à vontade, mas é um tema que a apaixona. E isso faz toda a diferença. Para mim, foi extremamente útil porque ajudou-me a ter uma melhor definição do que é o coaching de carreira e das diferenças que ele tem em relação ao coaching executivo. Que era um conceito que eu tinha um bocado difuso. É evidente que nunca me passaria pela cabeça aconselhar um coachee a fazer isto ou aquilo, mas eu fazia uma colagem mais próxima do coaching de carreira ao coaching executivo, em termos de como é que a pessoa se está a sentir naquilo que está a fazer, como é que pode trabalhar para se desenvolver melhor, como é que se pode encontrar melhor consigo, mas dentro do questionamento genérico que as 11 competências nos levam a ter e, obviamente, dentro do quadro da ética a que estamos obrigados. Fico muito agradecido por estes ensinamentos e fiquei, de facto, também muito curioso sobre como poderia obter mais informação, quem sabe formação, sobre este tema. Rúbio, é uma possibilidade. Nós irmos até a tua casa para fazer este curso. Quem sabe? Obrigado. Boa! Alguém mais? Carlos? Bom, liberou aqui. Não, obrigado, Jorge, por compartilhar e trazer um pouco desses pontos daqueles exemplos do que é o que não é, né? E aquelas coisas tentadoras de você falar, deixa eu te ajudar, vai. Mas também saber a hora de dar o passo para trás e falar assim, vamos voltar, o que é realmente coach, o que a gente vai fazer. Né? E para mim, uma dúvida até aqui, desculpa que minha cachorra está maluca aqui do lado. Ainda fica um pouco a dúvida do ponto que o Rúbio trouxe, e que você também trouxe, o quanto no coach você se especializa ou não em coach de carreira e N coaches que estão aparecendo hoje em dia. O quanto isso é só uma pequena variação ou de fato tem grandes mudanças por aí também. Esse ainda fica um ponto de dúvida para mim ainda. Então, mas adorei ter visto esses pontos de ciladas que a gente pode cair facilmente em querer ajudar alguém e a gente não está fazendo coach, está fazendo aconselhamento e consultoria também. Obrigado aí, Jorge. Boa. Boa. Essa sua questão é uma questão interessante e tem resposta para isso. Só que é importante viver um engarrafamento existencial primeiro. Como a gente não pode sair fazendo tudo, a gente tem que fazer algumas escolhas e algumas renúncias. Quem é você quando está no seu melhor é a primeira pergunta cumprida que a gente tem que responder para ver onde é que é a minha veia, como é que a minha frequência energética caminha. O meu carro-chefe é grupos e equipes e eu sempre soube disso. Tanto que a minha energia exala isso o tempo todo, porque eu podia fazer essa Semana Internacional sozinha, mas eu não podia, porque essa não é a minha energia. Então eu tinha que chamar algumas colegas que eu confio, que eu amo, que muitas são minhas amigas pessoais, para a gente poder fazer um bom trabalho
em grupo. E quem sabe desse grupo a gente não vai virar uma equipe. Quem sabe? Uma equipa, como a gente fala aqui em Portugal. Então, eu fiz a formação em coach de carreira, mas se eu tiver um cliente de coach de carreira, eu encaminho para a Geórgia, porque não é a minha verticalidade, a minha marcagrafia, a minha veia grupo e equipe. Se você vai extrair de mim o meu melhor e bota no grupo e na equipe. Carreira, você vai extrair coisas legais, mas não vai pegar o meu melhor. Então, a gente se conscientizar disso depois que a gente fica engarrafado existencialmente. Beijo para vocês. Super obrigada, Geórgia, Carlos, Agradeço LG, o todos. Galaxy J5 Prime, a Márcia, Artemis, que bonito que você aí, mesmo com essa questão que você está vivendo pessoal, você está aqui junto com a gente. Super parabéns, Bia, Rúbio, Helena, você sempre com seus contributos maravilhosos. Beijo grande e amanhã tem mais. Uma mesa amanhã tem mais. Virtual. Tchau, bom trabalho para vocês. Geórgia, fica com Deus.